This call is now being recorded. Ô, gente, como que funciona aqui números complexos? Primeiro, quando vocês estão lá no ensino fundamental, principalmente no primeiro ano, segundo ano, até mais, vocês aprendem os conjuntos numéricos, certo? O primeiro conjunto que todo mundo aprende é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são os números inteiros, que vocês conhecem normalmente. Inteiros, tá? Tem que ser inteiro, mas que são exclusivamente positivos, ok? Aí você vai pegar alguns livros de matemática, alguns autores, outros não, falam que zero é um número natural, tá bom? Eu não vou entrar nessa discussão aqui. E você tem os números inteiros, que engloba os números naturais. Os inteiros, além de você ter os números naturais, que são os inteiros positivos, você também tem os números negativos. E uma boa parte dos autores fala que zero é o número inteiro, beleza? Alguns autores, acho que é autores que falam, né? Alguns autores falam que zero é o número natural, outros falam que zero é o número inteiro, beleza? Então, os inteiros têm os naturais positivos e você também tem os naturais negativos. Já engloba os naturais nesse sentido. Você tem os números racionais. Os números racionais, além de você ter os inteiros positivos e inteiros negativos, você tem os números decimais, que tem um fim, beleza? Por exemplo, 1,5 é um número racional. 1,72, porque tem um fim, é um número racional. Ah, professor, mas nem sempre o número... nem todos, como eu posso falar? Não só os números que têm fim são racionais, também quem? Você também tem as dízimas periódicas, né? Por exemplo, 1,999 é um número racional porque ele apresenta o padrão, beleza? Você pode ter também o 3,72, 72, 72. O 72 ele repete infinitamente e existe um padrão, portanto, ele é um racional. Então, para ser racional, tem que ser um número decimal finito ou uma dízima periódica. Ok? E você tem os números reais que envolvem todos esses, certo? Os inteiros negativos, os inteiros positivos, você tem os racionais e eu deixei aqui uma bolinha, porque não acabei aqui dentro, né? O desenho ficou legal. Você tem os números irracionais. Os números irracionais não é nem natural, não é nem inteiro, não é nem racional. São aqueles números, por exemplo, o π é um número irracional. Por quê? É aproximadamente 3,14, sei lá, 15, 6, 7. Você tem infinitos números depois da vírgula, mas que não tem nenhum padrão. Não tem nenhum padrão. Certo? Não é uma dízima periódica. Você tem também o número de Euler, que ele é aproximadamente 2,71, se não me engano, 5, 6, 7. Não tem uma dízima periódica, não tem um padrão, mas eu sei que tem infinitas casas decimais sem nenhum padrão. E esses são os irracionais. A gente, até hoje, a gente viu até o conjunto dos reais que a gente considerava que era o maior conjunto, porque era até onde a gente estudava. Hoje nós vamos começar a ver o conjunto que envolve todo mundo, que é o conjunto dos números complexos, que envolve todos os números possíveis, inclusive os números que a gente nunca viu na vida. Quem são esses números? Por exemplo, quando você está calculando uma função de segundo grau, uma equação de segundo grau para ser mais exato, essa aqui, x quadrado, deixa eu ver se eu escrevi tudo certinho aqui, rapidão. É isso mesmo. Essa aqui, x quadrado menos 2x mais 2 igual a zero. Eu quero calcular a raiz dessa equação, por isso que é igual a zero. Como que eu calculo a raiz dessa equação? A gente cansou de fazer e sabe que é através de Bhaskara, né? Então, você vê aqui, delta, que é ao quadrado, menos 4ac. Você está cansado de saber que o A, B e o C, da equação de segundo grau, quem que eles são? O A é o que multiplica o x quadrado, então, no caso, é 1. O B é o que multiplica o x, portanto, é menos 2. E o C é o termo independente, portanto, é o 2. O B, que é o menos 2, então você faz a conta aqui, né? Gente, Bhaskara normal, tá bom? B quadrado menos 4ac, tá certo? Aqui, fica assim. O C é 2. Beleza. Aí você vai ver que seu delta
Aqui vai ser 4, né? Que é menos 2 ao quadrado. Menos 8. Aí já tem alguma coisa esquisita aqui. O delta deu menos 4. Quando a gente começou a estudar equação ou função de segundo grau, aprender a calcular a raiz de função de segundo grau, não só no primeiro colegial, mas lá no nono ano, que se não me engano foi onde vocês viram pela primeira vez, toda vez que vocês se deparavam com delta negativo, o professor, o que ele falava para vocês? Então, nesse caso aqui, como delta de negativo, você escrevia que não tem solução nos reais. Por que nos reais? Porque a gente, até então, estava estudando o conjunto dos reais. E, de fato, quando delta dá menos 4, você não consegue calcular a solução, porque a solução tem que ser o valor de x possível, ok? O valor de x possível, para zerar a equação. E no conjunto dos reais, quando delta dá menos 4, você não consegue encontrar esse valor de x no conjunto dos reais. Agora a gente consegue. Como? Como eu expandi a nossa área de estudo, então a gente vai analisar agora os números complexos, que não só tem os números reais, como também tem os números que não são reais. Quem são eles? Vamos chegar lá. Então, continuando aqui. Beleza, delta negativo. Então, continua o exercício. Então, você tem aqui, ó, agora o x é menos b, mais ou menos a de delta, sobre 2a, que é o que a gente sempre costuma fazer. Ok? Então, aqui você tem x. O b é menos 2, portanto, aqui fica menos 2. Mais ou menos a de menos 4. 2a, né? O a é 1, 2 vezes 1, 2. Beleza? Tem que ficar 2. Mais ou menos a de 4 sobre 2. Tá, professor, o que eu faço aqui? O que está meio que atrapalhando minha vida? O raiz de menos 4. O raiz de menos 4 está me atrapalhando. O que eu vou fazer com ele? Fazer de outra cor. O raiz de menos 4, fazer aqui no cantinho. Ó. Dentro da raiz quadrada, o que eu posso fazer? Vocês concordam comigo que esse menos 4 é 4 vezes menos 1? Sim, é 4 vezes menos 1, né? Menos 4 é 4 vezes menos 1. E tem uma propriedade de poderes que fala o seguinte. Se você está tendo uma multiplicação dentro da raiz quadrada, você consegue separar como? A raiz de um número vezes a raiz do outro número. Então, você percebe que aqui eu tenho raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1? Sim. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. E aí fica 2 vezes raiz quadrada de menos 1. Só que essa raiz quadrada de menos 1, ela não existe nos números reais. E eu não tenho uma notação para ela. Só que nos números complexos, como que eu chamo a raiz quadrada de menos 1? Galera, a raiz quadrada de menos 1, agora ela representa uma unidade nova, tá bom? Como assim uma unidade? Ela vai ser um valor considerado padrão. Ou seja, daqui em diante, até escrever aqui em cima, raiz quadrada de menos 1, a gente vai chamar de i. Daqui em diante, grava isso. Raiz quadrada de menos 1, a gente vai chamar de i. Ah, professor, por que é i? O i, a gente chama de... O nome é bem legal. Unidade imaginária. Gente, é literalmente isso. É unidade imaginária. Tá? Não é piada. É unidade imaginária. Ou seja, 2 vezes raiz quadrada de menos 1 é exatamente 2i. Ok? Então, raiz quadrada de menos 4, depois que eu fiz toda essa mudança, é a mesma coisa que 2i. Portanto, calma que eu vou explicar por que é unidade imaginária, tá? Essa raiz quadrada de menos 4, você troca por 2i. Troquei por 2i, agora eu continuo. No numerador aqui, você consegue colocar 2 em evidência.
Então, fica 2 vezes 1, mais ou menos, I, certo? É como se o I fosse um X, tá? Mais ou menos isso. Só que o I, você não vai trocar ele por um valor, porque o X é uma variável. O I é a unidade, tá? O I é a unidade. Beleza? 1I, 2I, 3I, o I é a unidade. Agora eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Portanto, o X é 1 mais ou menos I. Ou seja, quem são as minhas raízes? Uma raiz, que é o x1, é 1 mais I. E a outra raiz, que é o x2, é 1 menos I. Então, essa é a minha solução dessa equação aqui. Tá? Então, uma solução, um valor é 1 mais I. E o outro valor, é vírgula isso aqui, tá? É 1 menos I. Beleza? Tá, por que é unidade imaginária? Bom, gente, na natureza existem alguns fenômenos, existem alguns padrões que não eram possíveis de ser calculados, encontrados, somente com os conjuntos que a gente tinha, incluindo o conjunto dos reais. Aí, através de experimentos, através de alguns testes, percebeu-se que, se expandisse o conjunto dos reais para o novo conjunto dos complexos, esses padrões naturais, esses fenômenos naturais, eles passariam a fazer algum sentido. Por isso que criou-se uma unidade imaginária para padronizar esses fenômenos que não dependiam, que não tinha como ser calculado com o conjunto dos reais, tá? Se você for para engenharia, se você for estudar isso mais para frente, talvez na faculdade ou por curiosidade, engenharia elétrica, corrente, tudo que envolve engenharia elétrica, talvez mais alguma coisa que eu não sei agora, usa números complexos por causa disso, porque alguns cálculos são necessários, são importantes serem feitos através da unidade imaginária. Por isso que a gente estuda os números complexos, tá bom? Porque é um outro campo de análise de atuação. Beleza? Não é porque alguém lá, eu vou inventar a unidade imaginária porque eu quero. Não, não é isso. Não é isso. É porque foi necessário através de experimentos, tá bom? Tudo que é matemático é porque tem um padrão na natureza. Então, você calcula esse padrão natural utilizando ferramentas matemáticas. Não é diferente dos números complexos. Beleza, galera? Vou parar de gravar aqui. Como que para mesmo?